A irmã Sara, ela perdeu seus pais. Logo em seguida também perdeu o seu lar, juntamente com seus irmãos. Pois não tinha mais para onde ir, nenhuma casa para onde reclinar a sua cabeça. A irmã Sara, ela colocou um desejo no seu coração, colocou um propósito de estar fazendo economia, de estar trabalhando e conquistar a sua casa própria. Um lar para lhe chamar de seu e um lar também para chamar de todos os seus descendentes. Dizia a irmã Sara que daqui para frente nenhum dos meus familiares serão jogados ao céu aberto sem teto, porque eu vou trabalhar, vou economizar e vou dar uma vida boa a toda a minha família. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? E espero que sim. Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 7 de abril de 2025 e o nosso devocional diário é Fidelidade Futura. Foi isso que a irmã Sara estava pensando, em trazer uma fidelidade futura para a sua família. Assim também a Bíblia Sagrada, Deus fala com Jeremias, dizendo para Jeremias que ele iria levar todo o povo de Judá ao cativeiro. E mandaria um primo de Jeremias até Jeremias para vender uma propriedade a ele. E que Jeremias deveria comprar essa propriedade do seu parente, do seu primo. Jeremias interpela e questiona como é que eu vou comprar uma propriedade, sendo que o povo de Judá estão sendo levado tudo cativo. Isso aqui vai pegar fogo, a guerra vai dominar tudo isso aqui, nós não vamos ficar sem casa. Então como é que eu vou comprar uma propriedade? Mas a Bíblia diz que Deus fala para ele: compre uma propriedade, porque eu faço uma promessa aqui para vocês. Eu estou levando vocês para o cativeiro por causa dos pecados de Israel, porque fizeram isso, isso e isso. E começa apontando o que Israel fez. Mas algum tempo depois eu trarei Israel do cativeiro e vou dar novamente essa terra aqui, Israel. Então o povo de Judá voltarão a comprar propriedade, o povo de Judá voltarão a ter vida boa, porque eu vou dar para eles muito mais do que eles merecem. É uma palavra profética muito boa, falando aí da fidelidade de Deus, plano para o futuro. Era isso que a nossa irmã Sara se programava para os seus irmãos, para a sua família no futuro. E você tem se programado, tem um projeto para a sua família, para você no futuro? Pois é, estamos no momento de pensar também não só em nós, mas em todos os nossos parentes. Agora chegamos no livro de profeta Samuel, capítulo de número 7. Lembra no capítulo de número 6? No capítulo número 6 aconteceu um episódio tremendo. A Bíblia diz que os filisteus mandaram a arca do Senhor de volta. A arca do Senhor parou no terreno de Josué. Josué, não é mais aquele Josué lá de Josué, o comandante, né, do livro de Josué. É um outro Josué aqui. A Bíblia diz que havia uma pedra grande no terreno de Josué. E aquela vaca, chegando lá, o povo mataram as duas vacas, fizeram sacrifício, como eu falei no último capítulo, fizeram sacrifício com as madeiras que traziam a carroça e começaram louvando a Deus. Mas 70 homens olharam dentro da arca e Deus os matou, como diz a Bíblia. Então aquele povo daquela cidade ficaram clamando, era do povo de Bet-Semes, começaram a clamar e dizendo para o povo aí de Kiriat Jearim que mandasse alguém vir buscar a arca, porque eles não queriam a arca do Senhor na casa deles, porque estava uma coisa difícil ali em cima da pedra, né? Já havia morrido 70 pessoas. Mandaram então algumas pessoas de Kiriat Jearim levar a arca. A Bíblia diz que levaram a arca e agora deixaram a arca na casa de um homem chamado Aminadab. Na casa de Abinadab, pega o filho dele chamado Eleazar e consagra ele como sacerdote para que ele tomasse conta da arca. A arca vai ficar na casa de Abinadab durante 20 anos. Vamos acompanhar o que vai acontecer naquela casa, naquele lar. Mas a Bíblia diz que durante os 20 anos que a arca do Senhor passa na casa de Abinadab, não acontece nada na família de Abinadab e o povo de Israel vivia uma tristeza profunda, como que se o Senhor os tivessem abandonado. Nos capítulos anteriores diz que Eli morreu,
Os seus filhos também, que eram sacerdotes, também morreram, Ofni e Finéias. Samuel, que ainda era um jovem, agora assume a liderança. Se morre ali, se morre Ofni, se morre Finéias, agora Samuel, já com 20 anos mais ou menos, ou mais, ele assume aí a liderança do povo de Israel. Nessa liderança, eles traz o povo a ter um concerto com Deus. E a palavra era: vocês querem ficar livres do povo filisteu? Vamos fazer um concerto com o Senhor. Arranque todos os ídolos da casa de vocês, jogue fora os Baalim, porque Deus está irado com vocês. Ao invés de vocês servirem a Deus, vocês têm prestado culto aos Baalim e daí por diante. A Bíblia diz que o povo ouve a Samuel e naquele dia fizeram um grande sacrifício. Fizeram sacrifício e começaram a louvar ao Senhor naquele dia. Mas os filisteus descobrem que o povo de Israel estão felizes, estão adorando, estão cultuando. E uma das coisas que o diabo não quer é que você adore, que você cultue, que você vá ao culto. Satanás não quer. É por isso que há muita guerra na sua casa, é por isso que há guerra no seu lar, é por isso que você não compreende seu marido, é por isso que o seu marido não lhe compreende. Por quê? O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. A Bíblia mostra isso aí claramente. Nesse texto, o povo de Israel começa a adorar, chama a atenção lá dos filisteus, que é um símbolo do inimigo. E agora os filisteus se armam e vêm contra o povo de Israel. Eita! Aleluia! O povo de Israel agora começam a orar, começam a clamar. Quando a notícia chega perante Samuel, Samuel dizia para o povo: clame ao Senhor, ore ao Senhor, para que o Senhor dê vitória. E de repente Samuel pega uma bezerra nova e mata aquela bezerra, faz o sacrifício ao Senhor e começa a orar. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração. Aí quando Deus atende a oração, meu irmão, sai da frente, filisteu. Sai da frente, demônio, sai da frente, capeta, sai da frente, todo mundo, todo empecilho sai da frente. Quando Deus atende a oração, a Bíblia diz que houve trovões no céu, e no meio daqueles trovões, uma voz que saía daquele meio dos trovões, e os filisteus ficaram apavorados. O que vem a ser isso? O que é isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? E a Bíblia diz que eles fugiram, e o povo de Israel foram atrás e tome chicote nos filisteus, mataram um monte de pessoas. E assim, Deus deu vitória ao povo de Israel, e o povo filisteu nunca mais, durante 20 anos, em que Samuel continua sendo líder, eles não se levantaram mais contra o povo de Israel. Agora chega o capítulo número 8, a Bíblia diz que Samuel já está velho. De um capítulo para o outro aumenta muito a idade das pessoas. Às vezes a gente pensa que o capítulo foi escrito logo em seguida a situação, e não é, foi muito tempo depois. A Bíblia diz que agora Samuel está velho, ele pega 2 filhos dele, um se chamava Joel e o outro se chamava Abias. Ele coloca os 2 como juízes em uma cidade e o outro em outra cidade. Mas os filhos dele, eita, tem uma adagio assim, tal pai, tal filho. Nesse caso não. Os filhos dele não seguiram o exemplo de Samuel. E eles eram corruptos. Era muita corrupção. Irmãos, quando a corrupção vem numa cidade, vem num país, ele acaba com os moradores. Quando chegou aquela corrupção, o povo não aguentaram, correram a Samuel e disseram: Samuel, você é uma pessoa honesta, você é fiel, mas os seus filhos não. Então nós não queremos mais que os seus filhos reinem, governem sobre nós, nem eles sejam juízes. Nós queremos agora um rei. A corrupção em uma determinada situação, a corrupção, irmão, ela muda qualquer ambiente. A corrupção é muito séria. Há muita gente... Aliás, você mora no Brasil, não é? É um dos países que tem mais corrupção, que fala mais de corrupção. Misericórdia. Eu nem vou falar sobre isso aí. Deixa esses corruptos para lá. O nosso negócio é aqui com a palavra de Deus. Se os homens que deveriam ser de Deus já se corrompem, quanto mais eles que não servem a Deus, que não temem a Deus. Agora chegou o capítulo 9 de 1 Samuel. O capítulo 9 de 1 Samuel vai falar sobre um homem chamado Quis. Quis era um homem rico. Era um homem abastado. A Bíblia diz que ele era um dos mais ricos naquela região. E ele tinha um filho, o filho dele chamava-se Saul. Saul era um jovem, bonito, de boa aparência. Aí tem aquele adagio que diz assim: as aparências se enganam. Você vai ver quem é esse homem. Aí a Bíblia diz que Saul estava lá e as jumentas do seu pai sumiram, desapareceram. O pai de Saul chama
Saul, né, chama Saul, e diz: Saul, vai buscar as jumentas que se perderam. Saul pega um servo, né, e sai andando procurando a jumenta. Depois de alguns dias, 2, 3 dias procurando, não acha. Aí ele diz para o moço: vamos voltar porque agora papai não está mais preocupado com a jumenta, ele está preocupado com a gente. Aí o jovem disse: não, antes de voltar eu tenho uma ideia. Nessa cidade, Ramá, tem um homem que é profeta de Deus. Todo mundo acredita e confia nele. Onde tem um homem de Deus é bom demais você confiar. E a Bíblia diz que o jovem disse: olha, vamos lá na casa de Samuel. Quem sabe ele vai nos dizer onde estão as vacas, onde estão as jumentas, né? Onde estão as jumentas. E a gente pega essa jumenta e vai embora. E a Bíblia diz que eles vão até Samuel. Quando eles chegam até Samuel, procura, né? As jovens que iam tirar água, disseram: ó, Samuel tá lá, vai lá. E eles foram até Samuel. Quando eles chegam até Samuel, Samuel já estava esperando, porque Deus um dia antes já tinha revelado para Samuel que Saul ia ao encontro dele, e Saul seria o homem que Deus havia escolhido para ser rei sobre Israel. É assim. Bom, aí a Bíblia diz que Samuel prepara um jantar. Naquele jantar Saul é muito bem recebido, sabe, senta lá na cabeceira da cama, come o melhor pedaço e tal, dorme. Aí no outro dia seguinte, quando eles vão embora, Samuel diz: vem cá, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Só que eu vou mandar mensagem para você. O que Deus tem para você é para você, não é para o outro. Então fala para o outro, teu servo, ir andando na frente, que eu quero conversar com você aqui, ó. Sabe, é entre Deus e você. Tá? Então eu quero uma mensagem de Deus para você. Nos próximos capítulos, você vai ouvir o que Deus usa Samuel para falar com Saul. E eu acho interessante é que Saul, né, ele era humilde. Aqui ele está uma humildade pura, porque quando ele foi tratado por Samuel na mesa do jantar, ele disse: como é que você me trata desse jeito? Eu sou o menor da casa do meu pai, mostrando aí a sua humildade. Mas vamos ver a humildade, né? A humilitas, como diz aí a doutrina da humildade. Vamos ver mais para frente, tá bom? Agora chegamos aí no livro de Lucas, capítulo número 9, versículo número 18 a 36. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 16, quando Jesus estava na Cesareia de Filipe, ele perguntou para os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho dos homens? Agora Marcos diz que foi quando ele estava orando. Se foi quando ele estava orando, ou em Cesareia de Filipe, isso pouco importa. O que importa é que ele fez uma pergunta aos discípulos e disse: o que dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles disseram: um diz que é João Batista, outro diz que é um profeta, outro diz que é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitaram dos mortos. E vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro levanta-se e diz: tu és o Cristo de Deus. Aqui nesse texto diz: tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus disse: ó, fale para ninguém. Porque convém que o Filho do Homem sofra, padeça, né? Seja preso, crucificado, morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E a Bíblia diz que no outro dia, né, alguns dias depois, ele subiu com os seus discípulos ao monte que nós denominamos Monte da Transfiguração. Naquele monte, a Bíblia diz que já estavam lá Pedro, Tiago e João, mas os discípulos estavam com muito sono. Quando ia para o monte, ia com sono. Eu acho que são igual a eu, ou eu sou igual a eles. Mas pensa no camarada que às vezes vai no monte, hora meia hora, cochila 5, hora 10 minutos, cochila 2, né? Porque a gente só vai para o monte na sexta-feira, cansado da semana inteira, sabe, um cansaço tremendo, né? E a oração, por ser algo espiritual, se você não vigiar, você dorme. Você dorme. E é pecado dormir na oração? Não, não é pecado dormir na oração, não. Não, sabe? Você está ali de joelho, você está pagando o preço, de joelho dobrado, orando, buscando ao Senhor, e a vitória vem do Senhor. Bom, aí eu vou terminar aqui no livro de Lucas. Aí no Monte da Transfiguração apresenta-se Pedro, apresenta-se ali perto de Jesus, no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés. Quem disse que era Elias e Moisés? Revelação de Deus mesmo, né? Aí a Bíblia diz que é Pedro depois, a quem diz isso é Marcos. Pedro estava meio alucinado, nem sabia o que falar. Aí olhou aquela visão meia turva e disse assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para tu, outra para Moisés e outra para Elias, né? E ali aconteceu, né? Uma configuração que veio uma nuvem, a nuvem cobriu Jesus, e de repente foi vista, ouvida uma voz do céu, no meio daquela nuvem, que diz: este é o meu filho em quem tenho prazer, ouça-o. Terminando aí mais uma vez o nosso devocional. Meu velho
que sofreu, fez tanto esforço.